Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. Aprenda a acentuar com Sabiá, Sabiá, de Eugênio Brito. Você se lembra de Sabiá? Que muito sábia se dizia, mas que na hora de acentuar, a pobrezinha não sabia. Voou ligeiro para uma escola, estudou com dedicação e voltou para ensinar as regras da acentuação. Para saber posicionar numa palavra a sílaba forte, estude a acentuação tônica. Não perca tempo nem norte. Se quer saber sobre os acentos e aplicá-los certos na prática, pesquise, leia, aplique-se no estudo da acentuação gráfica. Acentos. O acento agudo. Sobre as letras A, I, U e sobre o E do grupo EM, forma a tônica das palavras. Este exemplo explica bem. No Pará, caí de súbito na entrada do armazém. Sobre as letras E e O, escute e aprenda o que é certo. Além da tonicidade, indica também timbre aberto. Preste bastante atenção, pois vou dar um exemplo só. Fui dançar forró, descalço, e sujei meu pé de pó. O acento circunflexo. Acentua A e O e veja que não é complicado. Além de tonicidade, indica timbre fechado. O vovô come a tâmara, enquanto escuta o zabelê. Como soprano em uma câmara, cantando as grimpas de um ipê. O trema. O trema só vai no U. E é bem sensacional, transformando essa letra numa bela semivogal. O tio vai no A e no O. Não tenho que falar demais. Aplicando o tio sobre as mesmas, elas se tornam nasais. O acento grave é um acento sofisticado. Estude-o com atenção. Funde os artigos a e as e o a, que é preposição. Só mais uma informação que eu defino numa frase. Ele também é tratado pelo apelido crase. Regras básicas. Oxítonas. Se a tônica de uma palavra é a sílaba em um lugar, temos uma oxítona, não há como enganar. Comecemos por uma regra que é bem mais fácil. Veja só, acentue as que terminam sempre em A e em O. É uma regra muito simples, mais fácil do que parece. Devem ser acentuadas seguidas ou não de S. Vou lhe dar mais uma dica. Sem lhe cobrar um vintém, levam acentos as oxítonas que terminam em ens e em. Então surge a pergunta: quem tem, sem, vem bem, de trem? São monossílabos átonos, acentuá-los não convém. As paroxítonas. Quando a tônica de uma palavra em um penúltimo lugar atua, saiba, é uma paroxítona. A que mais se tem num dicionário e a que menos se acentua. Começarei por uma regra, sem usar discursos longos. Acentue as paroxítonas desde que Acentue as paroxítonas terminadas em ditongos, desde que estes sejam orais crescentes ou decrescentes. E para completar o assunto de melhor informação, você carece, não importa se o ditongo é seguido ou não de S. Quando uma paroxítona terminar em I ou IS, o acento vem de táxi. Afinal, nem tudo é grátis. Sendo ainda paroxítona, se ela terminar em us, o acento é o remédio, que elimina qualquer vírus. E se a sua paroxítona terminar assim,
Em U, fotografe o acento e guarde a foto em algum álbum. Se usar paroxítona que finalize em uns, tirem as moedas dos cofrinhos e vá comprar novos álbuns. Quando ela termina em I, é incrível como é útil. Pode acentuar sem medo, pois não é acento fútil. Próton, nêutron, elétron, partículas de perfil solene devem ser acentuadas por terminarem em N. Éter, suéter e mártir terminam todas em R, por isso use o acento, não seja teimoso, não erre. E as que terminam em X, tórax, ônix e outras mais, digo a todos do meu país, não deixe de acentuar jamais. Existem algumas difíceis, como que terminam em P e S, como fórceps e bíceps. Rogue o acento em uma prece. Palavra paroxítona finalizada em A. Atrai para si o acento como se fosse um imã. Outras parentes próximas e que terminam em ans não podem ficar sem o acento, pois se sentem como órfãs. Existem umas tão tímidas, as que terminam em ão, se você não acentuá-las, elas se escondem no sótão. As suas primas primeiras, que se concluem em ãos, prendem-se aos seus acentos, como as teclas se prendem aos órgãos. As proparoxítonas. Se a penúltima sílaba de uma palavra é a sua tônica, eis a paroxítona, uma acentuadeira crônica. Ela é muito persistente, insistente e sistemática. Deve ser a primogênita da família da gramática. Não se deixe embaralhar com as ideias atrapalhadas, todas as paroxítonas devem ser acentuadas. Os monossílabos tônicos. Nos monossílabos tônicos, vou ensinar para vocês. Das 5 vogais existentes, só se acentuam 3. E elas são A, E, O, seguidas ou não de S. Quem estuda direitinho com nota ruim não se entristece. Lá, na minha rio acima, sempre no início do mês, eu saía a pé e só, normalmente dia 3, para comprar o bujão de gás com o dinheiro preso no cós. Eu comprava o gás para a mamãe fazer o almoço para nós. Regras especiais. Preste atenção nessas regras que agora vou mostrar. São casos especiais, não deixe de estudar. Os hiatos. Sempre que 2 vogais se encontrarem em uma palavra, não tenha nenhuma dúvida e saiba de imediato. Esse encontro se dá o belo nome de hiato. Nem todos são acentuados e desculpem se causa espanto, mas nas divisões silábicas cada vogal vai para um canto. Quando a segunda vogal de um hiato for I ou U, seguida ou não de S, meu amigo, eu não lhe iludo, eu vou dizendo de cara, haverá um acento agudo. Se não discordar de mim, meu amigo, eu o saúdo. Se surgir alguma dúvida, consulte Margarida, excelente professora, que lhe vai mostrar a saída. Nos grupos E e o, sendo tônica a primeira vogal, use o acento circunflexo, que é o correto, afinal. Vou lhe dar alguns exemplos. Enquanto o meu café coou, sempre quando sinto frio, meu paletó visto e abotou. Mais exemplos posso dar para todos que me creem e espero que, depois do estudo, seus testemunhos vocês deem. Os ditongos. Quando uma semivogal se encontra com uma vogal, não importando se o encontro também for ordem inversa, temos então um ditongo, nada mais, fim de conversa. Os ditongos ei, eu, oi, sempre forem abertos, têm de ser acentuados. Não esqueça, faça o certo. Exemplos, eu tenho muitos como estrelas do céu. Anéis enfeitados dos dedos, ideias sobre o chapéu. Joia guardada em segredo, herói erguendo o troféu. Veja agora outras regras para os ditongos, fique atento.
Não são todos ditongos que o obrigam a usar o acento. Se o ditongo for aberto e, no entanto, for tônico, não utilize acento para não ter problema crônico. Eu vou explicar melhor e não quero repetir. Anéisinho, chapeuzinho, ideiazinha, heróizinho, não pede nenhum acento, porque a tônica é o zi. E tem os ditongos fechados, nem pense em acentuar. Vou ditar alguns exemplos para o estudo facilitar. Arroio, manteiga, judeu, azeite, hebreu, comboio. Se você acentuar, não receberá apoio. O trema. O trema se aplica no U, seguido de E ou I. É um grupo de 4 sílabas, gue, gui, que e ki. Tem espírito aguerrido, não desista, vá em frente. Seja guerreiro no estudo, acredite sempre, aguente. Se o dono de um caminhão, transportador de linguiça, não lhe der manutenção, com certeza ele enguiça. Para mexer com água quente, tenha muita consciência. Qualquer descuido é fatal e queimadura é a consequência. Passeando pela mata, num domingo bem tranquilo, admirava encantado o vai e vem de um esquilo. Cuidado se nesses grupos o U tiver pronúncia tônica, pois deixando de ser átono muda o esquema do pousudo, que em vez de exigir trema, vai querendo acento agudo. Se vier os dois amigos brigando, não se omita, apazigue, para que a briga não recomece, vez em quando averigue. O tio. Você se lembra daquela cobrinha que a gente vê em todo lugar? Ela analisa, anasala o A e o O, e é mesmo de apaixonar. O tio adora uma praia, pois da primeira à quarta estação passa todo o tempo deitado tomando o sol do verão. Já no meio musical, desperta muitas emoções, acompanhado dos cantores em todas as suas canções. Não deixa ninguém passar fome, vem sempre distribuindo pães. E no segundo domingo de maio fica junto de todas as mães. Pratica filosofia, corpo são e mente sã. E passa o inverno enrolado em seu cobertor de lã. Vem de uma grande família com muitos irmãos e irmãs. Em sua bela trajetória não para de conquistar fãs. Pôr do sol. Existe um grupo de palavras com acentos excepcionais, só para diferenciá-las de outras palavras iguais. São casos tão particulares, poucas vezes você vai usar. Por isso, é fácil aprender, não deixe de aplicar. Você conhece os acentos agudo e circunflexo? Verá que aplicar essa regra não é um trabalho complexo. Se conjugar o verbo vir igualmente o verbo ter, aplicando ele a eles no presente do indicativo, o diferencial fica atento, olho vivo. Quando ele tem uma coisa, eles têm muito mais. Eles se vêm correndo, eles vêm correndo atrás. Se por acaso observar o verbo pôr, vai notar que a letra, o tapa-sol com um chapeuzinho, observe, meu amigo, pôr como preposição e verá agora o bronzeado moreninho. Quando for escrever para, dando ordem para parar, tem acento no pedaço, não hesite em usar. Mas se for escrever para como destino ou função, nem pense em usar acento, pois é preposição. Existem mais alguns casos que se usa o diferencial. Pesquise lá na gramática, para você não se dar mal. Pronomes oblíquos. Para usar aqui os acentos, sem comprometer seu nome, considere só um verbo, ignorando o pronome. Aqui aplique as mesmas regras estudadas anteriormente. Vou lhe dar alguns exemplos para refrescar sua mente. Tome o exemplo cortá-lo, considere só o cortar. Explique a regra respectiva às oxítonas terminadas em A. Já no caso de incluí-lo, esse é o bem mais fácil, de fato, é só relembrar a regra de acentuação dos hiatos. Outros modos surgirão, e para não se perder na prática, não abra mão de um dicionário, de um bom livro de gramática. Não se esqueça do exemplo da professorinha Sabiá. Sábia que na escola vivia sempre a estudar. Leia e estude em bons livros, na internet, em revistas e jornais. Tendo sempre a consciência, o saber nunca é demais.
Gostaram desse livro? Apesar dele estar um pouco desatualizado, porque nossas acentuações mudaram um pouquinho, é importante saber como era antigamente. Assim, nós também não se perdemos, né, pelo caminho. Obrigada, compartilhe com seus amigos, agradeço com like. Até a próxima!